do 2 Reis, capítulo 19, aleluias. Livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo 14, aleluias. Livro dos Reis, do 2 Reis, aleluias, capítulo 19 e o versículo 14. Aleluias. Vamos sermos nutridos pela palavra do Senhor nessa noite. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Podemos ler, igreja? Amém. Amém? Glória a Deus. E tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Sente adorando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, Senhor, está a tua palavra. Espírito Santo de Deus, Paracleto, agora, Senhor amado, eu sou apenas a tua garçom, Pai, para servir, Senhor, o teu nutriente, a tua noiva que já está aqui, Senhor, aguardando ser nutrida pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, mais uma vez, usa-me pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Irmãos, Ezequias, ele era filho do rei Acaz. Ezequias, ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar em Judá. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos encontrar uma dinastia de sequência, de reis, de reinado. Então Judá, ele teve 8 dinastias. Então ele teve 8 reis que deram sequência, Os pais morreram e os filhos assumiram. Aí agora aquele rei veio a falecer, o filho assume, e sucessivamente, Então não foi diferente com Ezequias. Após a morte do seu pai Acaz, Ezequias, ele assume o trono de Judá com apenas 25 anos de idade. Ele assume o trono de Judá e ele reina 29 anos. E diferente do seu pai Acaz, ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ezequias, ele foi um homem instruído na palavra de Deus. E ele foi conduzido e guiado pelo Senhor durante todo o período do seu reinado. Porém, naquele tempo, havia uma grande luta e uma grande batalha, como nós também temos hoje. Que batalha era essa? Governos. É interessante, irmãos, que quando o homem governa, o povo geme, o povo chora, o povo sofre. Quando homens governam, Deus, ele fez de tudo para o homem não governar. Deus, ele fez de tudo para o homem não governar. Samuel foi o último juiz. O livro de Samuel, ele é um livro de transições. E Samuel, ele foi o último juiz em Israel. E Deus, ele não queria reinar, meus irmãos. Deus não queria. O povo desejou um rei para Israel, porque viam os outros países tendo reis. Então eles queriam um rei. Só que Deus não queria um rei para eles. Deus não queria um homem governando. Deus queria que continuasse os juízes na sua direção, ministrado e conduzido pelo próprio Deus. Mas o povo pediu um rei. O povo queria um rei.
E aí Deus olhou para Samuel e falou para Samuel: dá um rei para eles. Eles querem um rei? Dê um rei para eles. Levante um rei e bote para governar. Samuel falou: Senhor, eu não sei mais o que fazer com esse povo. O povo não me ouve, o povo não me obedece. E agora eles colocaram na cabeça que eles querem ser governados pelo homem. Eles querem alguém para mandar neles. E Deus falou: eles querem? Então dê para eles. E aí Samuel escolheu Saul. E aí começa o reinado. Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí entra os reinados. E quando os reinados entram, a coisa fica pior. Porque Saul, começou a reinar cheio do Espírito de Deus. Quando Samuel encontrou Saul estava soltando fogo de tanto poder de Deus que Saul tinha. Mas o homem, quando ele assumiu o poder, ele perdeu totalmente o foco. Ele perdeu totalmente a direção de Deus. E ele se perde. Quando o homem se perde, Deus o rejeita. Mas diferente da dinastia anterior, nós vamos ver um rei em Israel, em Judá, reinar com pulso firme e direcionamento de Deus. E esse rei aqui, um dos reis, foi Ezequias. Ezequias, ele foi tão ministrado pelo Espírito de Deus, por Deus, que quando ele adoeceu, ele tinha depósito com o céu. Ele vira o rosto para a parede e ele ora ao Senhor. O reinado de Ezequias teve um grande profeta sobre ele, que foi o profeta Isaías, profeta messiânico. Então imagina o direcionamento que esse homem tinha de Deus. E tudo o que ele precisava na direção de Deus, ele consultava quem? O profeta. Ele ia até o homem de Deus, ele ia até o profeta Isaías para consultar o profeta, para pedir direção de Deus, pedir direção para Deus do que ele iria fazer, como ele iria governar, o que iria acontecer agora. Mas a palavra do Senhor vai discorrer, relatando um rei terrível, chamado Senaqueribe, rei da Síria. O cara era aquele tipo de governo, meu irmão, que ele dizia assim: ó, eu vou tomar São Miguel. Já era. Você pode ter certeza, porque a Síria tinha um poderoso e grande exército, não maior quanto de Israel, porque quem estava no controle do exército de Israel era Deus Todo-Poderoso. Então não era maior do que o de Israel, porque quem comandava o exército de Israel era o Deus soberano, que estava no comando. Mas ali na terra era Senaqueribe, era a Síria, mandava e desmandava, e as guerras de governo, de poder, era muito grande. E as estratégias de Senaqueribe era terrível. Senaqueribe vinha saqueando alguns reinados, vinha saqueando Judá de todas as maneiras. Judá plantava, Senaqueribe ficava de olho na terra, porque a terra de Judá, ela era uma terra muito fértil. Tudo que produzia em Judá dava. O que plantasse em Judá, as terras de Judá dava. Então Senaqueribe botou o olho em Judá, e ele pegou exatamente a melhor parte de Judá, as fontes, onde eram as fontes, os lençóis freáticos. O homem abraçou a terra, dominou. Aí entra quem agora? Acaz. O que Acaz faz? Aliança com Senaqueribe. E quando ele fez aliança com Senaqueribe, qual foi a aliança que ele fez com Senaqueribe? Pagava imposto, pagava tributo para Senaqueribe. Então agora Acaz, ele estava sob o domínio de Senaqueribe, da Síria. Então a Síria, ela queria, na verdade, tomar posse de todo o Judá. Irmãos, todo governo, opositores
queria tomar Judá a todo custo, porque era terra fértil, porque era terra boa. Eu quero começar a liberar algo nessa noite sobre a tua vida. O inimigo não vai investir, meu irmão, onde não está dando fruto. O inimigo não vai querer investir aonde ele está olhando e está dizendo assim, ali não dá nada. Ele vai querer investir exatamente aonde está dando fruto. E toda perseguição do inimigo, e toda investida do opositor contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, é porque ele está olhando e está dizendo, está dando fruto, ali tem resultado. E aí, se eu não tomar agora, eu vou ter prejuízo lá na frente. Aleluia. E não era diferente. Os governos queriam as terras de Judá a qualquer custo, a qualquer preço. E por causa de uma aliança, Judá sofre. Porque por baixo dos panos, o rei Acaz, pai do rei Ezequias, pagava tributo. Só que quando o rei Ezequias assume o trono de Judá para reinar sobre Judá, Senaqueribe encosta. Senaqueribe manda os mensageiros dele dizer para Ezequias: teu pai pagava tributo para mim. Aleluia. Teu pai tinha uma aliança comigo. Só que eu vejo um homem na direção de Deus, na direção do Espírito Santo, se posicionando e dizendo: de Judá, enquanto eu for rei, tu não leva mais nada. Aleluia. A aliança quem tinha com você era o meu pai. Eu não tenho aliança com você, Senaqueribe. Aleluia. A mensagem é essa ao mensageiro: leva de volta ao teu rei a seguinte mensagem: o meu pai morreu e era ele quem tinha aliança contigo, mas eu não. Eu não tenho aliança com você. A minha aliança é com o Deus de Israel. E você não entendeu, Senaqueribe. O negócio aqui não é sobre mim, mas sobre aquele que me escolheu para reinar. O negócio aqui não é sobre mim, mas sobre aquele que me escolheu dentro de uma dinastia para dar continuidade ao reinado de Israel. E com seriedade, e com obediência, e com direcionamento do céu. Aleluia. Aí eu abro um parênteses aqui e eu pergunto para você: com quem você tem feito aliança? Com quem você tem se aliançado? Com quem você está se aliançando? Dependendo de com quem você está se aliançando, eu quero dizer para você que dependendo da aliança que você fez, tem consequência para a tua casa, tem consequência para os teus, tem consequência para você. Estou pregando sobre uma dinastia em Israel, e estou pregando para um rei que disse: filho de peixe, peixinho não é. Aleluia. Como é o ditado? Filho de peixe, peixinho é isso aqui? Ezequias me ensina diferente. Filho de peixe, peixinho não é. Meu pai tinha uma aliança com o inimigo de Israel. Eu não tenho uma aliança com o inimigo de Israel. A minha aliança é com o Senhor. Aleluia. Queridos, com quem você tem feito aliança? Aleluia. Porque vai ter consequência. Aparentemente está tudo normal, aparentemente está tudo tranquilo, aparentemente o inimigo ainda não veio te cobrar, mas ele vai vir. Dependendo de com quem você se aliançou, fique atento. Eu nem vou dizer para você fique despreocupado, não, fique alerta. Como diz o ditado, durma com um olho aberto e outro fechado, porque vai vir consequência.
vai vir consequência. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, dentro da palavra de Deus, é tempo de você quebrar aliança com o inimigo, e é tempo de você fazer aliança com Cristo. É tempo de você fazer aliança com o Senhor. É tempo de você quebrar aliança com o inferno. É tempo de você quebrar aliança, com demônios nessa noite de hoje, porque Deus está aqui para dizer: eu quero fazer uma aliança contigo, com a tua casa, com a tua família e com os teus nessa noite de hoje. Aí Ezequias foi pressionado por Senaqueribe, até que chegou uma hora que Ezequias não aguentou e ele cedeu. Judá estava passando por uma crise muito grande. Uma crise tinha chegado sobre Judá. Ezequias, mesmo direcionado por Deus, não sabia de onde arrancar dinheiro para dar para Senaqueribe. Ai, irmão, isso aqui é muito forte. Porque quanto mais o diabo arranca de você, mais ele vai querer tirar. Quanto mais ele tira, mais ele vai querer arrancar. Nunca vai ser o suficiente para o seu inimigo. Nunca vai ser o suficiente, meu Deus. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que estão em dívidas. Ah, meu Deus, com o inimigo. Deus diz dentro da palavra que o inimigo tem arrancado de você tudo que você tem, meu Deus. Tudo que você tem trabalhado, tudo que você tem adquirido, o Espírito de Deus está revelando dentro da palavra. O inimigo tem saqueado. O inimigo tem te saqueado. E quanto mais ele está arrancando de você, ele dá uma pausa e depois ele volta e está vindo buscar mais. Ai, Jesus. É muito forte. É muito forte. Eu quero liberar algo sobre a tua vida. Levanta a mão. Levanta a mão. Deus está dizendo hoje eu estou dando basta. Aleluia. Meu Deus. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite. Eu te trouxe aqui para dar um basta. Ai, mas depende de você querer quebrar esta aliança com esse inimigo. Glória a Deus. Ah, Jesus. Aleluia, Jesus. Ah, meu Deus. Quanto mais Senaqueribe arrancava, mais ele queria. Impressionante, ele não estava contente e ele não estava satisfeito. Aí veja o desespero do rei Ezequias. Meu irmão, até o ouro das portas do templo de Jerusalém, Ezequias arrancou. É forte ou não é? Até o ouro do templo de Jerusalém, Ezequias arrancou das portas do templo. As portas do templo, elas tinham ouro e elas tinham prata. Quando você vai no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por nosso querido Lucas, ele vai ser sucinto na sua escrita. E ele vai deixar bem claro lá quando Pedro e João vai ao templo Formosa. E ele encontra lá aquele coxo sentado na porta do templo Formosa. E o horário era às 3 da tarde. E aquele coxo está pedindo esmola. Aí Pedro vira para ele e diz assim: olha, eu não tenho ouro e eu também não tenho prata.
Por quê? Porque Pedro estava olhando para a porta do templo. E a porta do templo, ela tinha ouro e ela tinha prata. Porém, Deus não estava preocupado com aquele ouro e com aquela prata. Deus estava preocupado com aquela alma que estava. Aleluia! Aquela alma que estava ali era mais valiosa do que ouro e prata. Aí nós voltamos para Ezequias. Porque nós é assim, nós não foge, né? Então Ezequias, ele tira, ele pega o ouro e ele pega a prata da porta do templo. E ele tira, e ele pesa, e ele entrega por peso para Senaqueribe. Glória a Deus. Só que tem uma hora que Ezequias, ele chega e ele dá basta. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Ele está dizendo da seguinte maneira: eu não posso dar continuidade a algo que o meu pai fazia. Eu não posso manter uma aliança que desagrada a Deus. Eu tenho que quebrar ela. Meu Deus. Levanta a tua mão, porque eu quero liberar a segunda profecia dentro da palavra de Deus nessa noite. O Senhor está dizendo nessa noite para você, dentro da palavra: quebra essa aliança com o inimigo nessa noite. Quebra, porque você não vai permitir que essa aliança tome força dentro da tua casa, na tua dinastia, na tua família. Deus está dizendo: quebra essa aliança nessa noite com o teu inimigo. Quebra. Se tu está pagando algo que não é para pagar, se o inimigo está tirando de você, Deus está dizendo: chega, dá um basta. É você quem vai quebrar esta aliança com a aliança. Aleluia. Ele chegou e ele disse da seguinte maneira: acabou, chega. Aí ele chama um mensageiro e fala para o mensageiro: vai até Senaqueribe, fala para Senaqueribe que eu não devo nada para ele. Olha a coisa boa, irmão. Coisa boa é quando você anda de cabeça erguida. Coisa boa é quando você não deve nada para ninguém. Coisa boa é quando você pode olhar dentro do olho de alguém, sabe, filha, e dizer: eu não te devo nada. Aleluia. Só que ele provocou a ira de Senaqueribe. Aí o que Senaqueribe faz? Manda um mensageiro da parte dele até Ezequias e manda uma carta. E quando a carta é entregue nas mãos de Ezequias, Ezequias vai para o templo. Aleluia! Ezequias vai para o altar. Ezequias apresenta uma carta diante do altar do Senhor. Ele estende aquela carta e ele começa a ler a carta para Deus. Sabe por quê? Porque ele estava diante do tribunal certo, o tribunal de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que é o tribunal de Deus que vai dar sentença sobre a tua vida, sobre a minha vida. É o tribunal de Deus que vai nos parar. Não tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui é profundo, irmãos. Porque o ser humano sai fazendo aliança com quem ele quer. O homem e a mulher saem fazendo aliança com quem não é para fazer. Ninguém barra, ninguém para. É impressionante. E isso é válido lá fora como aqui dentro, como no nosso meio. Ninguém está vendo, ninguém está olhando. Vou usar o meu poder porque eu posso. Ninguém me barra, ninguém me para. Aí Deus está dizendo:
dizendo assim: vai ter um tribunal que vai te parar. O meu tribunal vai te parar. Tu vai parar. Quando? Diante do juiz chamado Deus, que vai dar a sentença. Aleluia. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite: aceite Jesus agora. Aceite Ele agora como seu advogado. Glória a Deus. Aceite Ele agora como seu advogado. Ele está te chamando e Ele está dizendo: eu sou a tua defesa. Glória a Deus. Eu estou aqui para te defender. Eu estou aqui para te livrar. A palavra vai dizer agora que quando ele estende a carta, ele diz: Senhor, Senaqueribe mandou uma carta de afronta. E Deus ouve a oração de Ezequias. E quando Deus ouve a oração de Ezequias, Deus diz da seguinte maneira para Ezequias: Ezequias, através do profeta Isaías: Isaías, leva a mensagem para Ezequias. Diga para ele que eu ouvi a oração dele. Ou melhor, eu li a sua carta. Glória a Deus. Eu li a carta que ele me apresentou. E tudo que está escrito nela, fale para ele não se preocupar. Porque o tribunal aqui, ó, no céu, está pronto para entrar em ação. E a resposta que será dada a Senaqueribe não vem da parte dele, mas da minha parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem da minha parte sobre Senaqueribe. Diga para Senaqueribe que ele não afrontou a Ezequias e nem a Judá, e nem a Jerusalém, e nem ao meu povo. Mas diga a Senaqueribe que a afronta foi comigo. A afronta foi para mim. Entenda uma coisa, igreja, nessa noite: a perseguição, a afronta, o disse-me-disse, o descaso, o abuso de poder não é contra você, não é contra mim, mas é contra Cristo, mas é contra Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre aquele que te escolheu, que te chamou, que te separou e que enviou o seu único filho Jesus para morrer em uma cruz por você, pela tua alma. É sobre ele, é sobre Jesus, é sobre Deus, é sobre o Jeová Jireh, é sobre o Deus que entra na causa, é sobre o Deus que entra na peleja, é sobre o Deus que julga, é sobre o Deus que bate a sentença, que julga a causa nessa noite de hoje. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem um tribunal, tem um juiz, chamado Deus, chamado Jeová Jireh, Jeová Rafa, Aleluia. como você queira chamar. Tem um advogado chamado Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, Santo Jesus, o Alfa, Santo Jesus, o Ômega, o princípio, glorioso, o fim, como você quer chamar, o seu advogado. Santo, poderoso. Eu quero dizer para você que ele leu a sua carta. Aleluia, Deus. A afronta não é sobre o inimigo físico. Esse inimigo físico, irmãos, ele já é fracassado. Só pelo fato dele ter nascido físico, humano, homem, ele já é caído desde o Éden. Desde o Éden. Nós já nascemos caídos desde o Éden. Somos fruto da queda, do pecado. Mas pela graça em Cristo Jesus, Aleluia. Poderoso, Glória. aleluia. é que este inimigo físico, o inimigo físico chamado homem,
É pela graça Aleluia. que ele é colocado de pé todos os dias. Aleluia. Eu aprendo algo com o apóstolo Paulo. Em sua carta à igreja de Éfesos, no capítulo 6 e no versículo 10. A minha luta não é contra a carne. Glória a Deus. Não é contra o sangue. Nossa luta agora é contra o Senaqueribe espiritual. Aleluia, Deus. É contra as potestades das trevas, do reino das trevas, do mundo espiritual. Aleluia. Só que nós, seres humanos, homens, queremos competir com Lúcifer, ou com o diabo, como o próprio Jesus chama, ou Satanás, como você quer chamar. Ou nem chame o nome dele. Fedido, encardido, podre, porque ele gosta que fale o nome dele. Mas parece que o homem quer se comparar a ele. De que maneira, missionária? Dando lugar para ele. O único que permanece caído é ele. Nós permanecemos de pé Aleluia. pela graça que ele não tem mais. A raiva do encardido, do diabo, contra mim e contra você, contra a igreja do Senhor, contra a tua vida, é porque nós nascemos caídos, fruto do pecado, de lá do Éden, mas a graça em Cristo nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. A misericórdia do Pai Aleluia, Jesus. nos alcançou. Obrigada. E enviou seu único filho para dizer assim, ó, vai lá, filho. Obrigado, Espírito. Conjunturando, diga para eles que eu enviei você porque eu amo. Glória a Deus. E que o único que vai permanecer caído aqui, ó, é quem tentou roubar o meu trono. Aleluia. Mas pela graça que há em ti, filho, pela tua entrega, pela entrega do teu sangue, diga para eles que eles são santificados. Diga para eles que eu coloco eles de pé todos os dias. Diga para eles que eu renovo todos os dias. A cada manhã as minhas promessas se renovam. Diga para eles, filho, que pela tua morte eles estão perdoados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem um juiz, Glória a Deus. tem um advogado Aleluia. chamado Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você tem uma causa na justiça da terra, ou você entra em um problema jurídico, judicial, primeira coisa que você procura é quem, igreja? Um advogado. Para quê? Para consultá-lo, para te defender. Então, nós temos um no céu. Glória a Deus. Aleluia. E ele está dizendo assim para você nessa noite: não faça nada, não diga nada, não fale nada. Jesus. Glória. Ezequias não responde nada. Aleluia. Cala-te, porque quem vai dar resposta sou eu. Aleluia. Sabe o que é isso aqui? Deus está tomando a tua causa nessa noite. Aleluia, Jesus. Jesus está te advogando. Oh, glória. A lava subiando errada nessa noite. Ele está pegando a tua causa. Perceba que o advogado, o que ele vai fazer? Ele vai nos instruir e dizer assim, ó, essa causa é ganha. É impressionante, irmão. Meu Deus, é impressionante porque na maioria das vezes tem causa que você olha e você fala assim, olha, não sei porquê, mas o negócio está tão complicado que eu não sei se eu vou ganhar essa causa. Mas o advogado, o papel dele, sabe qual que é? É te animar. É dizer para você assim, ó, é ganha a causa. É ganha. Nós
nós já ganhamos essa causa. Aleluia. Aí nós temos o nosso advogado Jesus que está dizendo assim, ó. Glória a Deus. Aleluia. Essa causa, ela já não é ganha. Ela já foi ganha. Aleluia. Não, você não entendeu. Levanta a tua mão. Ela não é ganha. Ela não já está ganha. Ela já foi ganha. Glória a Deus. Aleluia. Na sua morte de cruz, ele diz assim, ó. Eu já venci o inferno. Aleluia. Por você. Aleluia. Agora vença eles. Vença o inferno. Porque eu estou com você. Aleluia. Eu já garanti essa causa. Eu já garanti essa vitória. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Essa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas o Senhor está dizendo, Ele é contra as potestades das trevas. E o inimigo físico, infelizmente, o homem em si, num contexto, no geral, o homem em si, no universal, dá lugar para o caído usar. A partir do momento que nós colocarmos na nossa cabeça que o único caído que permanece caído é o diabo, irmãos, nós fugimos dele. Nós não damos lugar para ele. Nós não permitimos ele tomar nossa mente e maquinar. Nós não permitimos ele tomar nossa mente e traçar planos de mentiras ou de enganos. Ao contrário, contra o nosso próximo, contra o nosso irmão, nós não permitimos isso. Ao contrário, nós vamos lá, nós sentamos e nós resolvemos. Porque Deus está dizendo assim, ó, eu tomo a causa. Glória a Deus. Aleluia. Então, a consequência do homem interno, físico, quando se levanta contra a minha e contra a sua vida, ou quando você se permite se levantar contra a vida de alguém, vai ter consequência. Por que, missionário? Porque a mesma defesa que eu tenho está guardada para você. Glória a Deus. E a mesma defesa que você tem, eu também tenho. Só que Jesus está dizendo para mim e para você, essa guerra no mundo físico contra a carne e o sangue precisa acabar. Para que a minha igreja tenha força e domine, não seja dominado sobre as trevas, mas tenha domínio sobre as trevas. Aleluia. O domínio foi dado para mim e para você sobre as trevas. Não é as trevas que o dominamos, é nós que temos que dominar as trevas. Porque Jesus, Ele nos deu autoridade, Ele nos delegou sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Então nessa noite, Deus está julgando a tua causa. Aleluia. Glória a Deus. 3 coisas que eu aprendo, 3 lições que eu tiro de dentro da palavra nessa noite com o rei Ezequias. Diante da afronta, não conte para ninguém, não fale com ninguém, mas vá até o tribunal de Deus e exponha. Glória a Deus. E exponha. Segunda lição que eu tiro com o rei Ezequias: não confronte o inimigo, ele vai ficar doido. Aleluia. Meu irmão, não confronta. Eu fiquei sabendo disso, daquilo, diabo. Freia, para, pensa, não confronta o inimigo. Foi o que o rei Ezequias fez. Não confrontou Senaqueribe. Não mandou de volta, sabe, Célia, uma carta escrita a punho. Não chamou o mensageiro e disse: vai lá e entrega para Senaqueribe. Não. Ele não confrontou o inimigo. Não confronte o inimigo. Fique calado. Fique calado. Você não já apresentou diante do tribunal de Deus? Terceira coisa que eu aprendo
com o rei Ezequias a desfazer alianças que não são mais úteis na minha vida, que não tem mais utilidades nenhuma, a não ser para tirar de mim. Isso. Terceira coisa, quebre alianças com pessoas, vínculos com pessoas que só tiram de você. Vemos aqui no texto, quando eu falei para a igreja, está tudo aqui no texto, irmão. Tudo no texto da palavra de Deus. Tudo que eu preguei aqui é com respaldo, é com hermenêutica da palavra que eu preguei aqui para a igreja. Ele quebrou a aliança, porque ele não precisava mais daquela aliança. Tem alianças que você mantém, mas você não precisa mais delas. Elas não são úteis para a tua vida. Elas não trazem crescimento para a tua história. Sabe o que aconteceu? Se coloca de pé e vamos orar. E o pastor Josué prepara um louvor e nós vamos orar. Aleluia, Jesus. E vamos orar agora. Capítulo 19, o versículo 35. Naquela mesma noite. Que noite foi essa? Na noite do julgamento da carta lida. Você crê nessa noite? A igreja está aqui, levanta a mão. Levanta a mão, porque é profundo. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáver. Tem resposta de Deus para você. Tem resposta de Deus para você. Levante a mão e diga: eu recebo. Enquanto você está aqui, enquanto Ezequias entrou no templo, expôs a carta diante do tribunal de Deus, o advogado Jesus pegou a causa, apresentou ao juiz Deus, deu a sentença, e a sentença saiu de imediato, meu Deus. E quando saiu de imediato Deus dispensou os anjos, foram aos arraiais, matou todos os sírios, acabou com o reinado de Senaqueribe, destruiu, porque a afronta não foi contra o seu povo, não foi contra o rei Ezequias, mas foi contra o próprio Deus. Porque quando mexe com o seu povo, mexe com ele, mexe com ele. Deus está dizendo nessa noite: eu estou tomando a tua causa e eu estou liberando, meu Deus. Isso aqui é profético, isso aqui é só para quem crê. Eu estou cheia da ousadia do Espírito de Deus para profetizar sobre a tua vida. Tem anjos agora sendo enviados lá na tua casa e está dizendo para o inferno: sai, 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 se retira, se retira. Deus está enviando anjos e dizendo aos demônios: solta, solta, chega, chega, chega de afrontar o meu povo, chega de se levantar, chega de oprimir, chega, chega. Eu vejo Deus quebrando laços de opressão aqui nessa noite de hoje. Aleluia. Eu vejo Deus quebrando laço de opressão. O Senhor diz: estenda a sua mão. Enquanto o pastor vai louvando, eu quero que você abra essa boca aí. Abre ela e você vai orar. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore agora. Porque Deus está desfazendo aliança. Enquanto o pastor vai louvar, Deus está desfazendo aliança. Está quebrando aliança. Chega nesse hoje. Ele está quebrando aliança. Ele está quebrando aliança. A palavra sua.
diz o Senhor. Chega. O Senhor leu a tua carta. Leu a tua carta. Leu a tua carta. Quebra alianças aí agora. Quebra alianças aí agora. Tu não precisa mais. Sim, Senhor. Oh, Senhor. E te mostrar os meus maiores. Mostra pra ele. Ele tem relevo. Ele tem relevo. Chega de aliança com o passado. Chega de aliança com o inimigo espiritual. Com o inimigo do pecado. Chega. Chega. Quebra essa aliança agora. Quebra o vínculo. Quebra o vínculo. Quebra o vínculo. Quebra o vínculo de dinastia.